temos trabalhado sobre esses comandos, né, de guerras e combates e tudo mais, porque tem um motivo, eu tenho percebido um motivo que nós precisamos entrar com muita, não só prudência, mas com muita violência espiritual, porque tem se manifesto algo, e é sobre isso que nós temos trabalhado, chamado espírito do engano. Nós estamos enfrentando esse espírito que traz o engano, e quando nós falamos engano, a gente pensa simplesmente que vem com mentiras, né? Ou seja, espíritos que manifestam mentiras, eles vêm mentindo no sentido cara dura mesmo, ele vem trazendo essas expressões de mentira, é, é, como que eu posso falar? Escrachada, mas não, o espírito de engano, ele é um espírito sutil, ele vem com uma sutilidade muito forte, fazendo com que todo o povo caia, e até mesmo os eleitos do Senhor, eles entrem dentro dessa situação de engano, fazendo com que as pessoas sejam seduzidas. O espírito de engano, ele também atua no espírito de sedução. Quando nós olhamos, e a gente tem falado muito sobre o espírito de Jezabel, deixa eu pegar aqui, Apocalipse capítulo 2, se não falha a memória. Capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, ou Tiatira, e Tiatira significa o cheiro da aflição. Então ele está dizendo sobre uma cidade que ela falava sobre o cheiro da aflição. Por que nós fixamos em alguns nomes, alguns ambientes? Porque todas as vezes que esses ambientes aparecem na Bíblia, ou se está mencionado esses ambientes na Bíblia, porque tem algum significado. O Senhor não colocaria algo ao léu. Então a gente vê a primeira igreja perdendo o amor em Éfeso. Por que a primeira igreja perde o amor em Éfeso? Porque em Éfeso era o lugar da deusa Diana. Ou seja, é uma entidade, ali tinha um templo de adoração a Diana. Então, em Efésios, ou a Diana dos Efésios, ou em Éfeso, havia um templo gigantesco da deusa Diana. E a deusa Diana é essa deusa que rouba a adoração. Se você ver como quando Paulo ele é sentenciado porque estava destruindo a adoração, ou seja, a adoração a Diana estava acabando. E de repente eles simplesmente entram clamando por 2 horas, gritando grande é a Diana dos Efésios, e aí a adoração reacende de novo. Então a gente vai ver que a deusa Diana, ela também é promotora de esfriamento do amor, né? Que era considerado como a deusa do amor. E aí a gente vai vendo que cada cidade que Jesus ia falando dessas cartas, você vai ver que tem um significado. E quando nós olhamos para Tiatira, a primeira referência que nós temos de Tiatira na Bíblia é em Atos, capítulo 16, versículo 14. Em Atos 16, 14, dizia assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Então, se nós vamos ver, a gente está vendo o oposto agora em Tiatira. Nós vamos ver agora a conversão de uma mulher chamada Lídia. E Lídia, a palavra Lídia significa um trabalho árduo, ou seja, aquela que trabalha arduamente. E ela era vendedor de coisas preciosas. Púrpura fala da realeza. Ela era uma vendedora que trabalhava com o sinal da realeza. E ela foi a primeira, olha que interessante, ela foi a primeira convertida na Europa, na europeia, na verdade, né, de Paulo, ou nessa
ela foi o primeiro fruto vindo de Paulo na Europa. Irmãos, preste atenção, a Europa, ela tem um sinal tremendo de apostasia. A palavra Europa, na verdade, e aí vocês vão começar a entender, Europa é um demônio, se vocês procurarem aí, Europa é uma entidade demoníaca e ela se manifesta como a figura de um touro. E o que é mais o que é mais forte na Europa, colocando Europa, Espanha ali, né, que é toda essa União Europeia? É a tourada. Então você vai ver que não tem nada de anormal ou de coincidência. Ou seja, essa manifestação de touradas, dessa questão de touros, é porque é um contexto de Europa. A Europa, ela faz isso, ou seja, e o touro fala da idolatria, da idolatria, né, da apostasia. E aí você vê a Europa, então, totalmente entregue à apostasia. Dentro desse contexto, nós vamos ver que é obras sutis do engano. Nós estamos trabalhando sobre essa questão do engano. Muitos estão sendo enganados. Né? E Lídia, então, ela estava em Tiatira, e a gente vai ver que Jesus estava falando para Tiatira, ou seja, era uma mulher fiel, era uma mulher totalmente fiel ao Senhor. Voltamos lá para Apocalipse agora. Apocalipse 2, versículo 18. E ele diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama e os pés semelhante ao bronze polido. Por que pés de bronze e olhos de chama? Tudo isso tem um contexto. Pés de chama, olhos de chama, fala daquele que tudo vê, ou seja, olhos que consomem. Pés de bronze, bronze é um sinal de juízo. Bronze é juízo, prata é redenção e ouro é santificação. Então, quando ele diz assim, eu tenho os pés de bronze, ou seja, eu olho as tuas obras e manifesto juízos. E aí, quando nós vemos que essa é a igreja onde o Senhor revela Jezabel, ele está dizendo do seguinte, ele está demonstrando uma obra que estava oculta. Esse é o espírito de engano. O espírito de engano, ele não vem dizendo assim, eu sou o diabo. Não, ele vem dizendo, eu sou Jesus. E muitos creem, muitos entram, é tão sutil que parece a verdade. São obras de engano que parecem a verdade e que se passa pela verdade. São, então, movimentos, ideias, conceitos que parecem verdade, tem a cara da verdade, mas o fim dela, o fruto dela, produz, então, morte. O próprio Senhor Jesus diz, olha, tem caminhos que parecem bons, mas o fim dele é a morte. O que nós temos que entender é como eu decifrar a verdade e a mentira. É sempre vendo os frutos que ela produz. Coisas muito parecidas com a verdade, mas o fim vai trazer morte. Eu vou dizer por exemplo, se a gente colocar sobre alimento. Tem muitos alimentos, tem muitas comidas que parecem alimento. Uma coisa é alimento, outra coisa é comida. Ou seja, parece alimento, mas no fim produz morte. Se você come, o fim disso tudo, depois de anos, você vai ver que o teu corpo ele vai entrar num estado de morte. Por quê? Porque ele não era um alimento de verdade, era uma comida. Ou seja, matava a tua fome, mas não saciava os nutrientes para o teu corpo. Ou seja, não tinha a verdade, não era um verdadeiro alimento. E assim também é esse espírito do engano. Ele vem trazendo um alimento, ou perdão, uma comida espiritual, é uma comida. Ou seja, você se sacia. Há um nível de saciedade. Mas, porém, o fim disso produz morte. Sempre eu pergunto isso para as pessoas, né? Quando as pessoas falam, nossa, apóstolo, que legal, que legal. Eu falo, que legal é o seguinte, está produzindo alguma coisa na tua vida? Todas as vezes que a gente começa a lançar um tipo de ensino,
Eu confesso que no começo isso me preocupa, porque assim, uma coisa é como até o apóstolo ontem falou, oh Jesus, Reverendo Mu, ele teve uma experiência espiritual tremenda. Esse homem teve uma experiência sensacional. Eu creio que muitos de nós queríamos ter uma experiência dessa, né? De ver anjo, de conversar com anjo. Mas o cara foi enganado. E aí, quando a gente começa a lançar o ensino, começa isso daqui. Aí eu vejo, muito legal, mas eu quero ver daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 3 meses, se isso que eu estou te ensinando vai te produzir vida e vai fazer você amar Jesus. Porque, meu irmão, se no fim não foi isso, é engano. Ou seja, é palavras bonitas, mas que não trouxe vida. Trouxe simplesmente o encher a barriga. Né? Se eu comer, eu posso comer um monte de coisa aqui, vamos colocar aqui, essas coisas industrializadas, né? Eu encho a minha barriga, eu encho a barriga, mas eu não trago nutrientes para o meu corpo. Aí eu tenho que tomar comprimido. Vitamina isso, vitamina aquilo outro. Para quê? Porque esse tipo de comida, ele só enche a minha barriga, mas ele não me produz vitamina. Então eu preciso me alimentar da verdade. Tá? Quando ele continua dizendo em Atos, em Apocalipse, ele diz assim: eu sou aquele que vê, né? E eu falava que ele descobriu, ele revelou a obra de Jezabel, e no fim ele diz assim: e vocês verão que eu sou o que sonda a mente e os corações. Por que ele diz isso? Porque ele sonda aquilo que ninguém vê. Jesus é o único que pode ver aquilo que ninguém vê, porque ninguém vê o que eu estou pensando e ninguém vê o que eu estou sentindo. Ou seja, as minhas emoções e as minhas motivações. E ele diz: eu vejo isso e eu vou provar o teu coração e os teus pensamentos. Mas ele continua dizendo, versículo 19: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Irmãos, isso é top. Ou seja, tinha coisa boa nessa igreja. Tinha amor, tinha perseverança, tinha obra, tinha fé, tinha serviço. As obras estavam aumentando mais do que diminuindo. Então estava tudo bem nessa igreja, não estava ruim. Mas ele entra então no espírito do engano. Ele diz assim: porém eu tenho contra ti que vocês toleram essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, agora entra aqui, mas seduza os meus servos a cometerem engano. Ou seja, eu tenho contra vocês que vocês estão fluindo na obra do engano, vocês não estão sendo maduros espirituais para provar os espíritos. E aqui, queridos, que entra a nossa guerra desse século. A guerra desse século, eu tenho visto que é contra o engano. Quantas informações nós estamos tendo acesso? Quantas, vou dizer, comidas e alimentos espirituais nós estamos tendo acesso? Eu falo comida e alimento, porque tem muitos alimentos, mas tem muita comida no meio disso. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa de engano. Engano que eu falo é sutil. Por isso, nós vamos ter que ser muito ter habilidade de provar os espíritos. Essa tem que ser a maior capacidade que vamos desenvolver nesses últimos tempos, de provar os espíritos. Como nós temos falado, cada palavra que é lançada, ela vem com um espírito. E o Senhor diz, essa era uma marca dos últimos tempos, que está lá em Mateus capítulo Mateus capítulo 24, que diz o seguinte:
Voltou? 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 Ele diz assim, Mateus 24, Mateus 24, 11. Se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então a gente vai ver que a marca dos últimos dias é o espírito de engano. Queridos, precisamos estar totalmente revestidos com a palavra do Senhor, com a nossa cabeça sempre revestida com o capacete da salvação, e a salvação é Yeshua, capacete que protege com a minha mente, com a mente de Cristo. Então esse capacete é como não é só um revestimento de ferro, de ouro ou de qualquer coisa. Para mim, esse revestimento é quando eu me revisto da mente de Cristo, me revisto da salvação. E quando eu me revisto da mente de Cristo, ou seja, eu começo a pensar como Cristo pensa, eu começo então a usar esse capacete que seria um capacete antisséptico, ou seja, um capacete que elimina todos os vírus e bactérias. Por que ele diz de prata como redenção? Porque a prata é um metal antisséptico. Tudo que é de prata elimina bactéria. Você vai ver muitos filtros que é composto de prata. Ele tem partículas de prata. Então você vai ver carvão, você vai ver areia e prata. Porque quando a água passa pela prata, ela mata e elimina todas as bactérias. A prata elimina a bactéria. Por isso nós precisamos nos revestir desse metal espiritual, dessa redenção que é Jesus, que ele acaba aplicando aplicando veneno contra as bactérias espirituais, que são os maus pensamentos, que são os espíritos de engano. Nós vemos que esses espíritos, eles atuam com potência. E quando a gente vê na boca dos reis, exemplo, Acabe, falando de Jezabel, agora voltando para Acabe, Acabe, ele tinha vários profetas. E lembre-se, nós estamos falando que Acabe e Jezabel é o mesmo espírito com duas polaridades. Eu comecei a entender isso. Acabe e Jezabel é o mesmo espírito, mas são polaridades deles diferentes. Como polaridades deles diferentes? Um é o agressivo, o outro é o passivo. Então, primeiro ele se manifesta como passivo, depois ele se manifesta como agressivo. Então, primeiro a gente começa sendo Acabe, depois Jezabel. Primeiro nós somos passivos, deixando que esse espírito entre, e na nossa passividade, como nós falamos, a inveja, na cobiça, nós damos lugar agora para a segunda manifestação, que é a agressividade, que aí eu passo a perseguir a presa por causa disso. Então, esse capacete da salvação, ele vai me habilitar a tirar, matar essas frequências de Acabe, que me faz passivo. Amém? Vocês estão entendendo? Nós precisamos, então, estar sempre fortificados na palavra do Senhor, discernindo o engano. Essa é a expressão que nós precisamos aprender nesses últimos dias. Que o Senhor nos dê capacidade, o Senhor nos dê capacidade de seguir, que o Senhor nos dê capacidade de avançar, mas é avançar na verdade. E eu termino aqui dizendo isso. Quando nós entramos na obra do Espírito Santo, nós queremos o Espírito com poder, nós queremos toda essa manifestação do Espírito, mas esquecemos que Jesus, ele fala do Espírito. Quando ele fala do Espírito, ele fala de uma coisa. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. João, Evangelho de João, capítulo 14,
14, versículo 16. Quando Jesus ele promete que ele mandaria o Espírito Santo, ele diz assim: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Aí ele fala quem seria esse Espírito. Ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele não é só o Espírito de poder, ele começa sendo o Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade nos afasta do espírito do engano. Por isso, temos que ser cheios do Espírito. Não é sensação, mas o Espírito, a maior obra do Espírito é fazer você lembrar da palavra da verdade. Ele vai fazer você ir para a verdade, Jesus. Ele te mostrará a verdade. Ele te manifestará a verdade. Ele te conduzirá em verdade. Então, toda a obra do Espírito é manter você centrado na verdade. E a verdade é Jesus. Então, nós estamos falando de dois confrontos. Lembra que o apóstolo ontem falou do Jesus, o Jesus místico, que é o Jesus da nova era. Nós estamos numa guerra de Jesus com Tamuz. Lembre-se sempre disso. Jesus e Tamuz. Jesus e o falso Jesus. Como nós vamos ser guiados a isso? Simples. Se estamos com o Espírito da verdade, com o Espírito do engano. Por isso Jezabel entra fazendo o quê? Trazendo o falso profético. Porque o falso profético está pautado no espírito de falsidade, ou no espírito do engano. O verdadeiro profético está com o Espírito do Senhor, que é o Espírito da verdade. Então aqui, termino aqui dizendo isso, irmãos, precisamos nos encher do Espírito, porque o Espírito nos manterá sempre na verdade, guardando a tua mente. E isso não é uma vez, esse é um processo contínuo, porque o Senhor deixa claro o que perseverar até o fim. Podemos começar na verdade e sermos seduzidos ao engano. Entenda isso. Não é como você começa, mas é como você permanece. Essa tem sido a mensagem que eu tenho tocado no ponto. Irmãos, devemos permanecer. Aquele que permanecer até o fim. Então, comecem bem, no meio estejam bem e terminem bem. Sempre dependentes. O apóstolo falando dessa, estou citando várias coisas que ele falou ontem, que está fresco na nossa cabeça, que ele diz sobre essas questões, né? Como a Ellen colocou aí, não nos conformemos com esse século, ou em 4:4, 2 Coríntios 4:4, que ele diz que o Deus desse século é Deus. Ele não falou o espírito desse século, ele falou o Deus desse século. Então ele tem poder, ele tem habilidade, ele tem autoridade, perdão. Ele cegou o entendimento, ou seja, trouxe uma cegueira, trouxe um engano. E ninguém é cegado, querido, porque quer. Ninguém anda no erro porque quer. Ninguém anda no engano porque quer. Não existe isso, né? Não, eu sei que eu estou enganado. Não, eu sei que eu... Não. Todos nós que somos enganados pensamos que estamos certos. Só depois que a gente vai ver o fruto disso que nós andamos e fala, uau, eu fui enganado. Eu creio que muitos de vocês já foram enganados por alguém, né? A pessoa vai, e daqui a pouco você sofreu um roubo. E aí, então, você fala, uau, eu fui enganado, parecia que ia dar certo, mas na hora que você foi ver, uau, eu fui enganado. Então, o engano, ele sempre vai vir. E o fim do engano é o roubo. Então, o que nós vamos estar... A gente até estava orando aqui sobre isso, queridos. E aqui eu já pego aqui. Comece a clamar o Espírito da verdade. O Senhor tem mostrado muito sobre o espírito de roubo. Coisas que estão nos roubando. A gente está orando aqui como intercessor aqui, orando por os filhos espirituais. Estamos orando por todo mundo aqui.
Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está em oração aqui. E o Senhor começou a trazer sobre isso. Muito roubo. O Senhor só está mostrando, todos os intercessores estão sendo notificados com isso daqui. Ou seja, alertados, perdão, né? Roubo, 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 roubo. E aí agora que me veio aqui um estralo. O fim do engano é o roubo. Todo mundo que foi enganado por alguém, o fim, você foi lesado em roubo. Alguém te roubou alguma coisa, seja pequeno ou grande. Toda obra do engano, o fim dele é roubar algo. Então, existe uma coisa chamada assalto, que a pessoa vem com mão armada, e aí é o furto, né? Se não falha a memória, é isso. Furto é quando a pessoa chega com violência, mas roubo é através do engano, é sutil, ninguém vê. Você foi roubado, entendeu? Então, que você possa hoje ser revestido com esse espírito da verdade. Amém? Vamos orar? Você pode dizer assim comigo? Pai, em nome de Jesus, eu me revisto com o meu capacete, que é o capacete da salvação. Me revisto com a mente de Cristo e com o espírito da verdade. Esse espírito o mundo não pode ter, mas o Senhor nos deu. Como filhos, nós nos revestimos com esse espírito. O espírito que me mantém na verdade. Por isso eu peço que o Senhor afaste de mim todo o espírito do engano, para que eu não seja seduzido e ao fim de tudo isso roubado no físico, no emocional, no financeiro, mas principalmente ser roubado na minha salvação. Pai, eu me alinho à tua palavra e eu busco a palavra da verdade. Alimenta-me para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Rose, o assalto é com violência e arma. Furto é o furto que ninguém vê. Obrigado, pastora Rose, obrigado. O furto é que ninguém vê. O roubo é com violência. Então, tá aí. Que nós possamos estar revestidos, abundantemente revestidos, com essa armadura, com a couraça, né, da verdade. Ou seja, que protege. É interessante que essa couraça protege os rins e o coração. Por isso o Senhor diz, eu vou sondar os teus rins e o coração, porque vocês estão sendo enganados. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, viu?